É possível viver da escrita de livros? Gente, neste vídeo eu vou responder a essa pergunta que provavelmente inquieta muitos autores, muitas pessoas que sonham, né, em lançar o seu livro, viver, né, da escrita, viver de escrever, né. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, né. Eu trabalho escrevendo, na verdade, neste vídeo eu vou tentar responder para vocês, né, um pouco com a minha perspectiva, né, sob a minha perspectiva, né, de uma pessoa que sim, vive da escrita, mas eu vou trazer isso por um outro ângulo, tá bom, gente? E vou trazer a realidade que eu vejo no mercado também, conforme de acordo com a minha experiência, né? Então, se você não conhece o nosso trabalho, inclusive eu te convido, né, a conhecer o nosso Instagram, Vidaria Livros, a nossa página na internet, ali a gente no site tem todos os livros que a gente já lançou, que a gente publica, né? E se você gostar desse vídeo, peço para você curtir, compartilhar, né? Curtir aí para apoiar o canal, até mesmo para que mais pessoas escrevam, para que a escrita seja difundida, né? E quem sabe cada vez mais pessoas possam ingressar aí, né, nesse sonho de viver, se não somente da escrita, que a escrita seja um importante canal para que a pessoa possa realizar aí os seus objetivos de vida, tá bom, gente? Este vídeo é sobre isso. Então, vamos lá. É possível viver da escrita de livros? Então, essa é uma resposta muito complexa. Eu vou tentar trazer algumas perspectivas. A primeira delas, gente, quando a gente pensa viver da escrita de livros, o que vem na nossa cabeça? Vem a imagem de um escritor famoso, uma escritora famosa, que vive só escrevendo livros, recebe aí os lucros das vendas desses livros, os royalties, né, como se chama aí, né, das grandes editoras que vão publicar. Essa pessoa, então, ela vai viver escrevendo, né, e recebendo pagamento pela venda desses livros, né. E, de repente, a gente pode pegar algum exemplo, assim, brasileiro de sucesso, o Paulo Coelho, né, que é um best-seller mundial, por exemplo, ele vive da escrita de livros, ele escreve também artigos, né, enfim, é um exemplo, né. Existem vários jornalistas e escritores famosos que a gente pode pensar aí, que trabalham só escrevendo. Vamos pegar lá a J.K. Rowling, né, que é uma escritora famosa lá do Harry Potter, né, a impressão que dá é que hoje ela vive só da escrita de livros, porque ela é uma best-seller mundial, né, enfim, se a gente for pensar nessa perspectiva, né, de uma pessoa, né, que é um escritor e que vive só escrevendo livros, talvez sim seja possível. Mas se a gente for olhar mesmo a trajetória desses escritores, a gente vai ver que nem sempre foi assim, né? Eles não chegaram lá um belo dia, quer saber? Agora eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar só escrevendo livro aqui, né, e vou vender esses livros e vou ficar rico e não vou mais precisar fazer nada da minha vida, né, gente? Até mesmo, né, eu sei da história de um poeta, né, o Paulo Leminski, que eu já li também a história de vida dele, né, a biografia dele, né, que ele escrevia poesias, né, e, na verdade, ele ficava escrevendo poesias, mas assim, gente, ele trabalhava com escrita para o mercado, trabalhando com traduções e tudo mais, né? Se a gente pegar o Paulo Coelho, por exemplo, ele foi virar best-seller quando ele tinha 42 anos. Eu também li a biografia dele, que foi escrita, aliás, por um jornalista, né, que é o Fernando Moraes, e ele conta, nesse livro, toda a trajetória, né, e o Paulo Coelho, ele trabalhou escrevendo música com Raul Seixas, ele trabalhou em empresas do setor musical, ele teve uma própria editora de livros, né, ele trabalhava muito, gente, em empresas. Então, assim, a gente acha, né, que ele viveu sempre a vida inteira escrevendo livros, ele sempre teve esse sonho, mas quando ele tinha 42 anos foi que ele lançou o Diário de um Mago, que foi seu primeiro livro, e se tornou um best-seller, e aí depois ele começou a ganhar dinheiro com isso, mas naquela época ele já tinha dinheiro, porque ele tinha trabalhado com outras coisas, ele já teve muito sucesso financeiro antes mesmo de escrever os livros, né, nas empresas que ele tinha e tudo mais, né. Então, o que acontece? Essa idealização que a gente tem de que a gente vai viver só de escrever o livro, realmente, de repente, pode acontecer, né? Pode acontecer de você escrever um livro, né? Esse seu livro vender muito, virar um best-seller, e aí você não precisar mais trabalhar com outras coisas, mas diferentemente, né, do que uma carreira, por exemplo, qualquer carreira mais tradicional que você pensa, eu vou viver de fazer tal coisa, né? Que você vai lá, trabalha, galga, encontra um emprego, né, ou abre um negócio, ou vira empreendedor. Tudo isso, gente,
tem uma trajetória, né, que a pessoa ficou muito tempo ali fazendo, aprendendo, para que de repente chegasse naquele momento, né? Mas essa pessoa trabalhou com outras coisas e de repente ainda trabalha com outras coisas em paralelo, né? Então, assim, viver da escrita de livros, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que você tem como viver da escrita de livros, né? Se para você, o seu sonho é escrever um livro, esse livro se tornar um best-seller, e você aí viver só do lucro da venda desses livros, eu acho que você realmente tá trilhando aí um caminho, tá procurando um caminho que pode ser muito difícil para você, né? Porque até mesmo as pessoas que são escritores e que trabalham com a escrita, elas trabalham para outros mercados. Então, eu vou pegar o meu exemplo, por exemplo. Eu, na verdade, não sou uma escritora best-seller, né? Quem sabe um dia, estou trabalhando também para isso, estou aí escrevendo meu segundo livro. Meu sonho, sim, né, como todo mundo, quem sabe, gostaria, né, que meu livro fosse vendido em muitos lugares e eu recebesse, né, recursos financeiros através disso, por que não, né? Fazendo uma coisa que eu gosto muito, transmitindo uma mensagem que é muito boa para mim, mas não que isso seja o meu maior objetivo com a escrita do livro. Na verdade, dos meus livros, né? Eu tenho por trás disso, eu sempre falo muito isso, né, nos nossos vídeos aqui, que a respeito do que deve nos mover para escrever um livro, dentro do nosso âmago só a gente sabe por que a gente quer compartilhar determinada história, o que nos move. Então, o que me move é isso, é dentro do meu âmago, eu sei por que, né, que eu gosto de escrever, porque eu gosto de transmitir as minhas histórias, eu tenho o meu porquê, né? Então a gente tem que ter o nosso porquê, e isso sim deve nos mover muito mais do que querer viver ou não da escrita de livros, né? No meu caso, gente, como que eu vivo da escrita de livros? Na verdade, eu sou jornalista, me formei em jornalismo na faculdade, né? Trabalhei 10 anos na imprensa, e aí, eu já vivi, então, da escrita, digamos assim, como jornalista, como repórter, né? Então, eu fazia escrita de textos curtos, de reportagens, né? Que a gente compartilhava nos jornais que eu trabalhava, na internet, nos portais que eu trabalhava, né? E naquela época eu tinha um blog que eu comecei a escrever histórias de vida, de temas que eu me interessava, e este blog veio a se tornar um livro que foi publicado, e quando eu fiz esse processo eu descobri como que eu gostava de escrever livros, que eram assuntos mais aprofundados, eram escritas mais aprofundadas, que eu achava que as reportagens eram muito rasas, né? E aí eu comecei a me interessar por isso, e eu criei uma página na internet, eu resolvi então oferecer os meus serviços para outras pessoas, né? Então eu falei, será que eu posso começar a escrever histórias de vidas para outras pessoas? Na época eu tinha a ideia, né, de fazer livros, por exemplo, para casamentos, para festas, né, de bodas de prata, de um casal, de ouro. Eu pensava muito nisso, assim, né? Uma história de uma empresa que está completando 100 anos de fundação. Por ser jornalista, eu sempre poderia usar, né, da minha técnica e escrever esses livros para as pessoas. E não é que deu certo, gente. Eu criei esse site, aí eu criei cartões de visita. Na época eu ainda trabalhava como jornalista também, então eu deixei, né, o meu emprego fixo que eu tinha numa empresa de comunicação grande no Brasil e tudo, né? Mas aí eu fiz alguns freelancers como jornalista trabalhando da escrita, mas da escrita de reportagens, né? Até que um dia uma pessoa que queria escrever um livro sobre a história da bisavó dela me encontrou, né, a gente se encontrou numa conversa, e eu falei que sim, que eu poderia escrever, eu já tinha lançado o meu primeiro livro naquela época, com as minhas histórias de vida que eu tinha apurado ali e tudo, falei que eu poderia, que eu era capaz, e aí eu escrevi este primeiro livro, e aí foram surgindo o segundo, terceiro, quarto, aí eu lancei a editora, começamos a publicar os livros das pessoas. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, sim, eu vivo da escrita de livros, mas na verdade eu trabalho ajudando outras pessoas, oferecendo serviço para outras pessoas, né? Os meus livros mesmo, eu escrevo, né? Eu escrevi meu primeiro e agora estou escrevendo meu segundo, autoral, né, mesmo, mas não rendem para mim uma renda que eu posso falar que eu não vou mais precisar oferecer os serviços para outras pessoas. Então, se a gente for pensar na perspectiva que eu comecei o vídeo, eu não estou nesse nicho, né, de best-sellers ou de pessoas que vivem só da venda dos livros. E por quê, gente? É muito difícil, até mesmo quem vende muito livro, né, os próprios escritores, né, atualmente no Brasil e no mundo, né, eles sempre trabalham com alguma outra coisa em paralelo. Geralmente, o que se faz muito, né, com quem trabalha com a escrita de livros? Palestras,
cursos de escrita, né, de repente apresentações a respeito dos temas dos livros. Então, se você está escrevendo um livro que ele é muito vendido, você pode, se é um livro de não ficção, que é com o que nós trabalhamos aqui na editora, né, geralmente esse livro é sobre ou a sua história, ou sobre um empreendimento que você fez, ou uma jornada, né, que você sabe, alguma coisa que você entende, e aí você faz as palestras com base nesse assunto que você acabou escrevendo o livro. E você vive disso, na verdade, você não vive do livro, né? Então é um pouco assim, e você pode olhar, né? E aí, gente, outra coisa que eu acho que está acontecendo muito hoje, com as mídias digitais, com as mídias sociais, né, com as redes sociais, todo mundo, é maravilhoso o que está acontecendo, porque elas estão nivelando todo mundo com seus talentos no mundo, é o que eu tenho visto, pelo menos, né? Se antes, por exemplo, as ideias e a força da palavra ficava concentrada em apenas algumas personalidades e porta-vozes que tinham acesso aos meios de comunicação, então, de repente, um escritor famoso, né? Vamos pegar, né? Me veio agora em mente, né, a história daquele escritor famoso, né, que no passado escrevia um livro, e aí só ele tinha, né, o grande, assim, poder de comunicar, e todo mundo lia apenas aquele livro, né, mas ninguém sabia da opinião e das ideias das outras pessoas, o que as outras pessoas estavam fazendo. Na verdade, todo mundo já tinha muita sabedoria para compartilhar, mas concentrava num só que porventura ficava famoso, né, e compartilhava ali, né, a sua sabedoria, né. Então, hoje em dia, todo mundo tem como começar a colocar isso online, né, nas suas redes sociais. E com isso, você pode ir criando o seu público e ir construindo o seu nicho, né, e escrever o seu livro, mas não que o seu livro vai ser apenas ele, o canal para você viver disso. Você vai ter já algo que você faz, que você sabe. Se é escrita, você pode escrever trechos de artigos, de poemas, eu não sei, de ensaios, de crônicas, fazer historinhas, né? Dificilmente você vai conseguir ganhar financeiramente, né, só com isso. Então, talvez você vai ter que lançar o seu livro, mas depois, talvez, né, nos dias de hoje, só o seu livro não vai ser suficiente. Então, você vai ter que provavelmente oferecer alguma outra coisa, né? Mas sim, eu conheço algumas pessoas, né, que começaram a vender o próprio livro. Isso daí foi dando certo, elas mesmas publicaram, elas mesmas lançaram, e com o lucrinho desse livro, elas foram aí se bancando, né, tendo uma vida um pouco mais simples de repente, né, fazendo algumas palestras, prestando alguns serviços em paralelo. Então, por exemplo, eu conheço um exemplo de um filósofo, né, que ele é um filósofo, ele trabalha fazendo cursos e palestras, ele lança os livros dele promovem aí uma autoridade para ele, as pessoas compram, né, ele vende nas palestras, e aí a gente não sabe o que nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, né, brincando também, de novo, né, na verdade, ele começou a transmitir seu conhecimento em palestras, aí ele começou a escrever os livros, as pessoas começaram a comprar os livros, e aí ele começou a fazer mais palestras, e aí isso foi acontecendo, né. Eu também conheço um viajante, né, que ele fez uma grande viagem sozinho, e aí ele já disse, né, nos escritos dele, que ele consegue receber uma boa renda hoje em dia com a venda do livro dele, que ele mesmo publicou, né, e que esse dinheirinho ajudou ele a conseguir se bancar, a comprar suas coisas aí durante as viagens, para ele poder ser uma pessoa mais livre aí, trabalhando digitalmente, sem precisar, né, apenas fazer um trabalho para uma outra pessoa, alguma coisa assim, né. Mas é isso que a gente tem que pensar, com o pé na realidade, né, sem ficar divagando e sonhando, né. Teve uma vez que eu fiz, assim, um vídeo aqui no YouTube falando para a gente não ficar idealizando, escrever um best-seller, porque às vezes a gente fica pensando na fama, e aí alguém fez esse comentário, olha, mas na verdade eu não estou pensando na fama, eu estou pensando em conseguir viver da minha arte, da minha escrita, por isso que eu gostaria que meu livro fosse um best-seller. Quando a pessoa comentou isso, eu até pensei, nossa, é justo, né, querer ser um best-seller por esse ângulo faz sentido, que assim a pessoa se sente livre para poder viver só daquilo que ela gosta. Mas a realidade de hoje em dia, infelizmente, né, ela é um pouco mais desafiadora. Então, a gente encontra, né, alguns empreendedores online que falam, né, que vendem os best-sellers, por exemplo, em plataformas digitais, né, que são muito famosas, né, então aqueles marketplaces, né, que todo mundo conhece, né, de venda de livros, né, e aí essas pessoas falam, como você pode ser um best-seller, por exemplo, na Amazon, como você pode ser um best-seller online, e vender muito, e ganhar tantos dinheiros,
né, tantos milhões, sei lá, eu com a venda dos livros. Isso é muito legal, né? Não sei se eles falam que eles conseguiram e é maravilhoso, né? Que bom, né? E a gente pode sim se inspirar, mas a gente tem que galgar, né? Tem que galgar esse espaço, essa notoriedade, tem que ir escrevendo, né? E aí, de repente, sim, viver da escrita de livros. Então, eu não estou querendo dizer que não é possível. Eu só estou falando que para a gente tirar um pouco essa ideia do escritor best-seller famoso do passado, né? Que ficava ali só, de repente, a nossa imagem era que ele ficava ali, né? Tendo inspirações, escrevendo e só fazendo isso da vida. Então, realmente, essa é a realidade, né? Assim como qualquer artista, né? Se a gente for pegar pintor, pessoas que vivem de artes plásticas, pessoas que vivem da música, né? Geralmente são funções aí que todo mundo tem esse desejo, esse sonho, né? De viver só daquilo que gosta, daquela arte. E a gente sabe que o mercado acaba sendo um pouco, né, o capitalismo, o mercado capitalista acaba sendo um pouco, digamos assim, fechado, né? Um pouco difícil para quem quer viver da arte hoje em dia. Mas é possível, né? Não é impossível. Eu acho que a gente tem que sempre seguir o nosso sonho. Eu estou aqui seguindo o meu, estou tentando também, né? Claro que eu gosto muito de poder trabalhar com a escrita e do jeito que eu vivo, né? Como jornalista e como escritora, como editora aqui, né, ajudando as pessoas também a escrever as suas histórias. E a gente vai tentando cada um de acordo com a sua realidade. Espero ter sido clara aí no vídeo. Se você gostou, né, puder curtir, comentar, compartilhar. Se ficou alguma coisa que eu não falei, eu gravei um pouco solto, livremente, né? O vídeo não ensaiei muito, assim, falei o que veio. Mas espero que você tenha gostado. E deixo você aí, enfim, fazer o seu comentário, a sua pergunta, se ficou faltando alguma informação, tá bom, gente? Agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.